Nós vamos falar aqui hoje sobre o inquérito policial, que é uma forma de instrumento investigatório. Então é através desse instrumento investigatório que a Polícia Civil, em tese, vai fazer uma investigação de determinado ato. Mas o inquérito é um ato privativo da Polícia Civil? Não, isso não é, você tem que saber disso. Porque nós temos, além do inquérito policial, nós temos um inquérito parlamentar, está lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nós temos um inquérito policial militar que é presidido pela Polícia Militar, está lá no Código de Processo Penal Militar, no artigo 8º. Nós temos a investigação feita diretamente pelo Ministério Público, que é o procedimento investigatório criminal, que é o PIC, e temos o termo circunstanciado de ocorrência, que o STF já decidiu que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal podem instaurar esse tipo de investigação. Então, quando nós falamos em inquérito policial, você tem que saber que ele não é privativo. Não é privativo da Polícia Civil. Não é só Polícia Civil. Tanto o inquérito, temos o inquérito parlamentar, nós temos o inquérito Polícia Militar, nós temos o PIC, que é o procedimento investigatório criminal, e temos o TCO, que é o termo circunstanciado. Então, todos esses aqui nós temos inquérito. Lembrando, só para florear um pouquinho mais, você vai lembrar também, quando você estiver estudando, do inquérito para apuração de falta grave. Isso está lá na Justiça do Trabalho. Inquérito para apuração de falta grave é uma medida que é utilizada pelo empregador para demonstrar que aquele empregado que tem estabilidade cometeu uma falta grave. E para isso tem que mandar embora por justa causa. Só que o patrão não pode mandá-lo embora por justa causa de forma direta. Ele precisa que o juiz valide essa dispensa. Por isso ele propõe um inquérito, é uma petição inicial, inquérito à apuração de falta grave, em que vai dar direito de defesa ao empregado, e ao final, se ficar constatado que ele cometeu uma falta grave e ele tinha estabilidade, o juiz vai declarar a dispensa por justa causa. Lembrando que no inquérito para apuração de falta grave, cada uma das partes pode levar até 6 testemunhas. 6 testemunhas, uma dica importante para a sua prova de direito do trabalho. Mas aqui não é direito do trabalho, aqui é processo penal. Nós estamos falando aqui sobre inquérito policial. Então vamos lá. Outra coisa que nós temos que saber é que o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo, ele é conduzido pela Polícia Judiciária. Nós temos aí a Polícia Civil, a Polícia Federal. E nesse momento, desse inquérito, o que é feito? É feita uma coleta de elementos para comprovar a autoria e a materialidade. Então, o objetivo aqui é comprovar a autoria e a materialidade do delito. Isso para instruir a acusação. E a acusação, ela pode ser tanto por meio de uma denúncia, quando vem do Ministério Público, ou uma queixa-crime. Queixa-crime, que aí são aqueles casos de ação penal privada, em que a parte ela tem que propor essa. É uma petição inicial, uma queixa-crime, informando do fato. E aí nós vamos vendo mais à frente. Eu vou falar agora aqui algumas características do inquérito policial e que podem ser cobradas na sua prova. Hein? Fica atento agora a essas características. Vou escrever para você. Então nós temos aqui, ó, características do inquérito policial. Primeira característica, não pode esquecer que esse é um procedimento administrativo. Ele não é um administrativo processual da justiça. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Significa que não tem caráter processual. A outra, ele é preparatório. Ou também vamos chamá-lo de informativo. Ele é preparatório, informativo. Porque ele vai apurar os elementos da materialidade e da autoria. Não existe uma ordem, não existe uma sequência, uma formalidade assim bem presa, como é o caso do processo penal. Nós temos uma outra característica, que ele é indisponível.
Ele é indisponível. Por que ele é indisponível? Ele não pode ser arquivado pela polícia. Ele não pode ser arquivado pela polícia. Se você pegar lá o artigo 17 do Código de Processo Penal, você vai ver lá que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Uma vez instaurado o inquérito, não tem autonomia para poder arquivar o delegado. Essa informação é importante. A outra situação que nós podemos falar aqui, outra característica, né? Que ele é inquisitivo. O inquérito policial ele não vai observar o contraditório e a ampla defesa. Isso fica lá no judiciário. O inquérito ele é inquisitivo. Então, olha, característica: administrativo, preparatório, indisponível, inquisitivo. No caso de oficiosidade, temos outra característica. Oficiosidade. Oficiosidade significa que a autoridade policial nos crimes de ação penal pública incondicionada, principalmente a incondicionada, ele vai agir de ofício, sem requerimento de ninguém. A autoridade tomou conhecimento, ela deve apurar os fatos. Dispensabilidade. Dispensabilidade, o nome já diz, é dispensável o inquérito. Ele não é um procedimento obrigatório para apurar um fato. Nós temos lá, inclusive, o artigo 39, parágrafo 5º do CPP, que o órgão do Ministério Público ele poderá dispensar, ele dispensará um inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover ação penal. Então não é essencial a propositura de uma ação penal que seja, né, aberto um inquérito. Então temos a dispensabilidade. A outra situação, sigiloso. Sigiloso porque a autoridade ela tem que assegurar, né, nas investigações o sigilo necessário para poder identificar os fatos. Mas nós temos a súmula 14, súmula vinculante 14 do STF, e vou abrir aqui para você. Olha o que diz a súmula 14. É direito do defensor, do advogado, do que está sendo ali acusado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Se tiver já o inquérito, todos os documentos que estiverem no inquérito, para o advogado ali, ele tem acesso. Então não tem sigilo para o advogado, súmula vinculante, número 14. É importante também você anotar, súmula vinculante 14. A outra característica, discricionariedade. É a autoridade policial que vai dar o caminho daquele inquérito. Ele tem discricionariedade. Ele vai analisar a conveniência e oportunidade para conduzir o inquérito policial. É isso que vem a ser discricionariedade. Você vai estudar isso no direito administrativo também. Temos lá autoritariedade. Ele não pode ser conduzido pelo investigador. Não pode ser conduzido pelo escrivão de polícia. Não pode ser conduzido por um estagiário. Tem que ser conduzido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, por isso, a oficialidade. Nós temos também que ele é oficialidade, não, autoritariedade, porque agora eu vou falar sobre a oficialidade. Ele é de responsabilidade, tanto da Polícia Civil dos Estados, quanto a Polícia do Distrito Federal, Civil, né, e quanto a Polícia Federal. Então, eles que participam é de responsabilidade desses órgãos. E ele é escrito. Está lá no artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito serão escritas num processo, são reduzidas a escrito, ou serão ali datilografadas, ou serão digitadas, ou serão... E todos os atos, a autoridade policial
ela tem que rubricar também. Então nós temos aqui as características do inquérito policial que você tem que identificar em uma questão de prova. Perfeito? Agora nós vamos falar quais são os fundamentos que podem gerar o arquivamento de um inquérito policial. A primeira hipótese é a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação. Se não tiver os pressupostos processuais, esse inquérito pode ser arquivado. E lembrando que isso aí, se surgirem provas novas, se consertar a situação, pode desarquivar para poder dar prosseguimento. A outra situação é falta de justa causa. Falta de justa causa. Se apurar depois, é possível desarquivar. Agora, não é possível desarquivar. Não tem condições de desarquivar se nós tivermos atipicidade do fato. Atipicidade do fato não gera coisa julgada, formal e material. E aqui não pode desarquivar. Não pode. Se ficou comprovado que o fato é atípico, por que eu vou ter um inquérito sobre aquilo? O fato é atípico, coisa julgada, formal, material, não pode desarquivar. Parou. Agora, temos outras hipóteses também que pode gerar o arquivamento. Excludente de ilicitude. Exclui a ilicitude do fato. Excludente de culpabilidade. E excludente de punibilidade. Nós temos aqui que há situações, isso aqui não é tudo pacífico na jurisprudência, nós temos situações aqui, por exemplo, que pode desarquivar, outros eu vou entender que não pode desarquivar, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas são situações. A probabilidade de cair maior pode ser essa daqui, mas você tem que saber que todas essas hipóteses podem ser pressupostos para o arquivamento. Agora, lá no artigo 18 do CPP, artigo 18 do CPP, eu vou abrir para. Nós temos aqui no artigo 18 a questão do desarquivamento. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas, se outras provas tiver notícia. Súmula 524. Vamos aqui na súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Se não tiver novas provas, não vai poder iniciar. Está arquivado. Não vai se desarquivando à vontade da autoridade. Então, essas aí, primeiras dicas que a gente passa para você sobre inquérito policial. Espero que tenha gostado. Vamos seguindo.